E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Em entrevista à revista americana Time, Lula escalou um salto-agulha mais alto do que recomenda a prudência. Declarou o seguinte num trecho da conversa: a gente não discute política econômica antes de ganhar as eleições. Quem tiver dúvidas sobre mim, olhe o que aconteceu nesse país quando eu fui presidente da República, o crescimento do mercado. Ao invés de perguntar o que é que eu vou fazer, olhe o que eu fiz. A manifestação é burra, presunçosa e ofensiva. Lula soou pouco inteligente porque a história ensina que numa campanha eleitoral, uma dose de humildade não faz mal a nenhum candidato. Ele foi presunçoso ao supor que ninguém percebe que alguma coisa está muito errada quando um presidenciável com um enorme passado pela frente sustenta que fez tudo absolutamente certo. Lula ofendeu a inteligência alheia ao imaginar que pode reivindicar a presidência da República de um país mergulhado numa crise econômica gravíssima sem informar o eleitorado o que pretende fazer com a economia. Entre os erros de Lula na economia, o mais escandaloso foi a derrama de verbas públicas em empresas campeãs nacionais que se converteriam depois em financiadoras da corrupção. O erro mais pernicioso foi a expansão dos gastos públicos no final do segundo mandato para erguer um palanque vistoso. O mais ruinoso dos erros foi a eleição de Dilma Rousseff. Entre 2013 e 2016, a economia brasileira encolheu 6,8%. A taxa de desemprego saltou de 6,4% para 11,2%. Foram, ao olho da rua, algo como 12 milhões de trabalhadores. Nessa época, os únicos empreendimentos que cresciam no Brasil eram a corrupção e a estagnação. Sabe-se pouquíssimo do que Lula planeja fazer se for eleito para um terceiro mandato. Ele estimula a crença de que haverá probidade e prosperidade a partir de 1º de janeiro de 2023. Foi assim, equilibrando-se no alto de um salto-agulha, que Dilma ludibriou a plateia em 2014. Depois, calçando tênis e havaianas, o brasileiro foi às ruas para exigir o impeachment. Deu no que está dando. A entrevista de Lula à revista Time foi concedida no final de março. Desde então, a diferença que o separa de Bolsonaro só encurtou. Lula talvez devesse considerar a hipótese de levar meio quilo de propostas econômicas à balança. Boa noite.